6 de março de 1976, Kyalami, a segunda prova do ano, né? E aqui eu quero deixar também o meu muito obrigado a vocês que estão acompanhando a série. Aqui nesta prova a gente vai ter imagens, por quê? Porque eu acertei a captação de imagem aqui do meu computador, né? E algumas provas têm imagens mesmo melhor para ser explorado, né? Então nessa prova específica a gente vai poder utilizar as filmagens, né? Realmente é um diferencial, espero trazer isso em mais provas. Com certeza a gente vai trazer isso em momentos decisivos do campeonato, né? Mas essa prova em Kyalami ainda estava tudo muito no começo, né? Tava todo mundo muito animado, algumas fotos aí de descontração, né? Antes mesmo da corrida, olha aí, um Fusca com aquela lanterninha Fafá, olha aí, lanterninha Fafá, que já denunciava um clima bem circense, né? Antes das competições, um clima de descontração total entre os pilotos. Clima circense que acompanhava, né? O começo ainda a interação entre os pilotos, né, para a gente ver como eram diferentes esses tempos, né, os anos 70, era todo mundo muito mais unido, né, os caras aí praticamente dividindo o hotel, né, dividindo tudo, interagindo bastante entre si, era um outro mundo mesmo, um outro nível de experiência na Fórmula 1, diferentemente de hoje, né, que o pessoal é mais robótico, é cada um na sua. A gente pode ver que realmente a união entre os pilotos era maior pelo risco também, né? Pelo risco que eles corriam. Muitos que começavam a temporada às vezes não terminavam. Olha, tem até o Scheckter aí, o Lauda no tênis aí, o Ragazzoni acompanhando, né, milimetricamente as jogadas. Era uma outra época, né? Era diversão total. A gente só pode imaginar como que deveria ser isso, né? A farra que deveria ser. Uma outra Fórmula 1, né, realmente. Mas logo mais a gente vai falar agora da situação das pistas, né? E eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Eu preciso do feedback de vocês, né? Se vocês preferem só as fotos, as filmagens, né? Eu acho que com as filmagens a coisa fica mais vívida, né? Mais completa. Só que não é toda a prova que a gente vai ter uma filmagem tão completa quanto algumas outras, entendeu? Algumas tem, outras não. Então, as que forem possível, né, a gente faz essa filmagem, fica um negócio mais interativo, fica um negócio mais legal, né? Como a gente vê aí os bastidores aí da montagem da Fórmula 1. E sem demora, então, vamos para a classificação, mas antes, algumas notícias relevantes dessa temporada aí. Bom, a Lotus, inexplicavelmente ou explicavelmente, nessa temporada estava terrível. Terrível a ponto de Ronnie Peterson pedir as contas, né? Ele que estava com um conflito com Peter Warr, né? Peter Warr queria baixar o salário dele por conta da situação financeira da Lotus nessa temporada e já em 75, né? A coisa não estava boa na Lotus, né? O clima não estava bom. A corrida passada já foi um desastre, né? Que os dois carros da Lotus bateram, né, entre eles mesmo. Não só o Peterson foi para a March, né, no caso, e da March veio o Gunnar Nilsson, outro sueco, né, para o lugar do Ronnie Peterson, e o Bob Evans foi para o lugar do Mario Andretti, que foi correr nesse momento para a Parnelli, né. Ele foi realmente, também saiu da Lotus neste período, né, desse ano, e foi correr para a equipe do Parnelli Jones, né? Então, para vocês verem como estava a situação da Lotus, e esse é um ano de martírio mesmo para os carros pretos, né? Um negócio que a gente já vinha falando, né? É uma grande equipe, mas que teve um ano terrível, né? Um ano de totalmente downhill, como se nunca viu assim, né? Nesse período aí. Se a gente for comparar depois em 78, a coisa é totalmente diferente, né? Então, essa é a situação da Lotus, né? Bom, e o momento caras aí, né, da corrida foi o seguinte, né? Além da decisão, né, ainda no motorsport da BRM de suspender as atividades esse ano de 76, né? Com o desastre do carro, eles voltariam só em 77 com um novo carro. Temos a situação do James Hunt, né? James Hunt estava recém-separado, né, da esposa dele, Suzy,
que fugiu com Richard Burton, o ator. Só que acho que isso não afetou ele, né? Fizeram um grande alarde, até no review aqui tá um grande alarde sobre isso, mas acho que não pegou nada por James aí, continuou rápido. Não é uma questão muito intensa pra ele, talvez. Não é como o Hamilton e a Nicole Scherzinger lá, que o cara ficou fora da casinha mesmo, né? Mas até ele teve um ótimo desempenho nessa corrida, né? E também ficaram falando do nosso Lalau, né? O Laudinha lá, que tava com a nova companheira dele, que era a Marlene Knaus, né? Marlene Knaus, que aparece no filme Rush, né? É aquela lá que pega carona com ele, né, no filme. E eles se casariam algumas semanas depois, né? Então esse foi o momento caras do GP, né? É que o review deu muita atenção nisso, né? Acho que eles acharam que isso afetaria o desempenho dos pilotos, mas acho que não pegou nada não, viu? Então é isso, momento caras aí pra vocês. Bom, a classificação importante é vocês compararem a tabela dessa classificação em Kyalami com a de Interlagos, para vocês verem a rotatividade de pilotos mesmo, né? Realmente não é um campeonato constante em termos de pilotos no grid, né? Existe uma rotatividade, é bom que vocês se atentem na tabela de classificação, né? E também na tabela de resultado final depois, quando falarmos da corrida, né? Porque existe realmente uma grande rotatividade de piloto, né? E os carros de ponta, né, se mantêm aí em Kyalami, McLaren e Ferrari, né, disputando testa a testa o campeonato, né? Esse seria o desenho do campeonato mesmo, né? Desde o seu começo. Bom, e quem faz a pole novamente, né, repetindo Interlagos, James Hunt, né? James Hunt, num final de semana inspirado, né, conseguiu botar tempo em cima do Lauda, né? Algo impressionante, né? Ele realmente estava toda nesse começo de temporada. A McLaren também estava bem, não era um carro que estava ruim, né? Estava evoluindo muito bem. O nosso Lalau, né? Nosso Lalau também estava bem, né? A Ferrari não estava com grandes problemas, apesar que na corrida começou a ter uma série de dramas, né? Inesperados, mas o desenrolar foi favorável, né? E a surpresa foi o nosso John Watson, né? John Watson com a Penske, né? Com a Penske botando o carro em terceiro lugar. Olha aí que feito, né? Do John Watson. E imagine o sorriso do Roger Penske, né? Vendo isso na época, né? Então, esse foi a classificação, né? Um tanto quanto inusitada pelo terceiro lugar, né? Mas primeiro e segundo nada muda, né? Bom, a situação dos brasileiros, né? O Carlos Pace, né, com a Brabham, vai largar em 14º, né? Ele que sofreria com os problemas de motor da Brabham Alfa Romeo, né? Ele e o Reutemann, né? Os dois sofreriam bastante nessa prova com problemas crônicos de motor. E o Emerson Fittipaldi largava em 21º, né, nessa prova. Também sofreria problemas de motor Cosworth, né, do Ford Cosworth, e a Copersucar priorizou em manter apenas um carro nessa prova, né, priorizou a Emerson Fittipaldi mesmo, né, para tentar um melhor resultado. Infelizmente não conseguiu, né, mas era começo de projeto, né, como a gente falou aqui várias vezes. Esses foram a posição dos brasileiros na prova de largada, né. Então vamos para a corrida, né? A largada já começa, eu não diria caótica, mas desorganizada, né? O Jochen Mass, né, marotamente começa a rolar o carro um pouquinho antes, né? Ele meio que queima a largada, o James Hunt larga super mal e o Lauda larga bem, apesar de tudo, né? Só que o Hunt, ele acaba com essa largada horrível, acaba caindo para quarto, atrás até do Brambilla, né? Olha a larga que legal, toboganzaço lá em Kyalami, né? Só que já na primeira curva já tem uma leve confusão aí. Olha quanto carro apertadinho nessa curva aí, né? O Ian Scheckter bate no Michel Leclerc, né? Só que o Ian Scheckter sai e fica parado na zona de brita lá, né?
Ian Scheckter que não é tão bom quanto o George Scheckter, né? É complicado, né? Caso complicado. Bater assim na primeira curva é de morrer, né? Bom, a prova segue sem punição pro Mas, né? Nessa época não tinha isso, não tinha. Ah, vamos ver no VAR aqui, não tem essa. Continua mesmo assim, né? O Lauda começa a apertar o ritmo, querer despachar o pelotão já nessa primeira volta, né? Ele tá num ritmo fortíssimo, andando assim para deixar todo mundo para trás mesmo, e acaba efetivando isso, né? Acaba conseguindo. O Mas sustenta a segunda posição, o Brambilla em terceiro e o Hunt em quarto, né? O Hunt teve um pesadelo aí, né? O Hunt estava tentando vir à caça, né? Mas ultrapassar o Brambilla nunca é fácil. O cara é casca grossa. O Brambilla acaba ultrapassando o Mas, né? O Mas não consegue posteriormente também segurar o Hunt. Então vai ficar uma disputa entre o Hunt e o Brambilla, né? O Brambilla é um cara dificílimo de passar nessa época. Não era tão fácil assim, né? Tanto que o Hunt tenta e não consegue, né? Olha o Scheckter vindo louco, o George Scheckter, né? O Scheckter certo, né? Então realmente é bem pauleira esse início de prova, né? Esse início de prova realmente é bem intenso. O Lauda já abre uma avenidaça, né, para todo mundo. O Lauda tava num ritmo absurdo aí. O Hunt tenta de novo ultrapassar o Brambilla, não consegue, para vocês verem como era difícil. O cara jogava pesado mesmo na pista. O pessoal vem tentando tirar nesse pelotão, né? O Lauda já abriu quilômetros, né? Abriu acres aí, mas o Hunt consegue ultrapassar o Brambilla e começa aí a caça do Lauda, né? Então a prova começa a ficar intensa aí, porque o Lauda tá apertando o ritmo, mas o Hunt também tá vindo tentando descontar. Olha quanto tempo que o Lauda abriu. As Brabans, né? A coisa tá feia lá, né? Na 18ª volta, o Carlos Reutemann, né, já abandona com problemas de pressão de óleo, né, no motor Alfa Romeo. Motor que daria muito problema, né, nesse ano. Realmente é um pesadelo aí para Brabham, né? E o Passe também abandona na 22ª volta com o mesmo problema. Para vocês verem como é que estava a Brabham nesse início aí, tava um pouco dramático, né? E a Lotus não estava muito diferente. Gunnar Nilsson também abandonou quando o Reutemann abandonou, na 18ª volta, né? Na 29ª volta, Jarier, né, o nosso quase herói do Brasil, abandona, né, problema do radiador de água do seu carro. Então ele estava na 14ª posição, né, nessa prova. Tava com alguns problemas do Jarier, né? Outro que abandona também nesse meio tempo é o Ronnie Peterson, né? Quando o Depailler rodou na frente dele, ele desviou e bateu no guarda-reio. Então, também um fim de semana para esquecer para o Peterson, né? Bom, e voltando ao topo da prova, né? A gente tem várias disputas, né? Entre os pilotões principais, só que Lauda e Hunt estavam caça a caça um do outro, né? O Lauda estava com problema de balanço de freio, né? Ele que abriu uma vantagem de 12 segundos, né, na máxima, entre o Hunt e ele, né, acabou com esse problema de balanço de freio, vendo a vantagem diminuir. O Hunt estava vindo num ritmo muito bom, né, o Hunt estava vindo realmente pronto para tentar desafiar o Lauda, né, estava baixando da volta 35 a 62, por exemplo, e começou a ir num ritmo alucinante mesmo, né. Eles começaram a dar volta, né? Deram volta até no próprio Brambilla, né? Deram uma volta nele. O Hunt que disputou posição com ele, né? Então a corrida estava intensa lá no topo, né? Amigo. E para aumentar mais o drama, o Lauda começa a ter um pequeno furo no pneu traseiro, né? Ele que está a 4,5 segundos do Hunt, né? Na volta 71. E para vocês terem uma ideia, o Jochen Mass, que está em terceiro lugar, está a 45 segundos do Lauda e do Hunt, né? Pra vocês terem uma ideia aí de como eles estavam num ritmo muito mais forte, né? Aí, infelizmente, né, na volta 72, Emerson Fittipaldi abandona, né, com a Copersucar, com um problema de motor, né? Motor Ford Cosworth V8 de prateleira.
uma constante desde Interlagos, né? Os motores fornecidos pela Copersucar não estão bons aí, né? Então, o problema no motor, não no carro, não na construção in-house Brasil. Então, fica a frustração, mas temos que lembrar que é o segundo ano de desenvolvimento da equipe, né? Ainda há muito a planejar e desenvolver, né, nesse carro. Então, não é de todo mal, mas é um resultado ruim, né? Um abandono, né? Mas vamos ver se as coisas melhoram futuramente para Copersucar na temporada. Bem, a partir daqui, os momentos finais de prova, né? O Lauda tentando de tudo para fazer com que o carro o pneu, né, na verdade, não fique pior, né? E tentando fazer de tudo para manter o carro, não abandonar, né, não ter que ir pro box trocar de pneu. O Hunt acelerando tudo que dava, né? O Hunt na caçada mesmo do Lauda aí, freneticamente, né? O Lauda tinha que ser muito sangue frio, muito cerebral aí nesse final de prova. Na volta 76, o Hunt já estava a 2 segundos do Lauda, né? Tava um pouco dramático esse final aí, bem disputado, né? Mas o nosso amigo Lalau, né? Nosso amigo Laudinha ganhou a corrida, né? Ganhou a corrida não sem muito drama, né? Como sempre é na Ferrari. Bem, então depois das 78 voltas, né, o nosso Niki Lauda ganhou, né, James Hunt em segundo e Jochen Mass também, companheiro do James Hunt na McLaren, em terceiro, né. O Scheckter ficou em quarto, o Watson na Penske, né, chega em quinto, um bom resultado para a Penske, né, e o Andretti também, né, o Mario Andretti, né, marca um ponto para a Parnelli, né, chegando em sexto também. O Price é o sétimo, o Brambilla é o oitavo, aí depois vem Depailler, Bob Evans, né, da Lotus, olha aí, Lander, o Stuck, o Michel Leclerc, não Leclerc, nosso Bebeto, o Chris Amon e o Jack Hicks, né, esses aí que terminaram a prova de Kyalami em 76. Então é isso, pessoal, esse foi o GP da África do Sul de 1976, né. Aí algumas curiosidades finais aí para vocês lerem, né? Todos os detalhes da prova, alguns marcos aí, né? Tá aí, tá põe na tela aí, tá aí das imagens aí. E, muito obrigado. E nos vemos na próxima corrida aí, pessoal. Obrigado por acompanhar a série. Valeu!